Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 21 até o versículo 25. Jeremias, capítulo 32, versículos do 21 ao 25. Diz assim: Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Por isso, trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada. E a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus, que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Oremos. Amado Paizinho, querido Senhor, Senhor, te entregamos, Pai, este culto nas tuas mãos. Senhor, toma aqui teu lugar de honra e de glória, que é todo teu. Direciona-me com teu Santo Espírito, Pai, a falar a tua palavra. Reveste-me do teu poder, do teu amor, da tua autoridade. Senhor, a palavra é tua, usa a tua serva, esvazia-me de mim, perdoa meus pecados. Senhor, enche-me de ti, Senhor, e trata com cada um, Pai. Trata com as famílias, trata com este povo, Pai, trata com a nossa nação. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Bem, o cenário aqui do povo de Judá, de Jerusalém, que eu quero trazer aqui para nós essa noite, com o tema: o que será de nós, de nossas famílias, de nossa nação? Essa era a pergunta que pairava, com certeza, ali no coração de cada um do povo ali de Deus, né, do povo ali judeu, e até do profeta Jeremias, homem de Deus, profeta escolhido desde o ventre, mas que estava aqui nesse cenário de dúvida, de incertezas, daí ali prestes a serem levados cativos para a Babilônia, juízo de Deus. Eles tinham sido tirados com mão forte, com o braço estendido do Egito, mas aqui o profeta fala: de tudo que lhe mandaste que fizessem, nada fizeram, por isso trouxeste sobre eles todo este mal. O povo aqui estava colhendo consequência de pecado, de idolatria, de maldade. Serão levados cativos para a Babilônia. E não adiantava resistir. O Senhor entregou, vendeu o seu povo para os babilônicos. Não adiantava resistir, seria pior. Era chegado o reinado da Babilônia. E não adiantava resistir, era melhor se entregar. E nesse cenário aqui de incertezas políticas e econômicas, né, bem parecido com o cenário que enfrentamos hoje, até o profeta Jeremias, até o povo de Deus estava em dúvida, estava incerto. Ele aqui se questiona: no entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas. Ele pergunta aqui: como assim, né? Investir numa terra falida, uma terra de crise? Olha aqui, estava dizendo: eis que rampas, versículo 24, de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas. O Senhor aqui contraria a lógica. O cenário era de crise, de tristeza, de espada, de peste, né? Um cenário aqui totalmente de incerteza política e econômica, uma cidade, né, ali, a nação falida, destruída, e Deus manda Jeremias investir: compra campo por dinheiro e chama testemunhas. Como assim, Senhor? Né? Que vou fugir da lógica. Como assim? Vou investir num lugar falido? Essa terra aqui já era. Já está entregue nas mãos dos caldeus. E ele questiona, até o profeta Jeremias, escolhido do ventre, né, entre esses exilados aqui de Judá, que todo mundo paga, amados. Não adianta ganhar, porque, né, alguns pecaram, a maioria pecou, acaba às vezes sobra para outros. Daniel estava entre os exilados de Judá, tão famoso Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e fizeram a diferença lá na Babilônia. Estavam entre os exilados de Judá. Jeremias também, é poupado a vida dele.
Mas ele questiona: no entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Somos vendidos, somos cativos agora, né? Somos escravos. Como assim eu vou investir? Vou comprar campos por dinheiro e chamar testemunhas? No entanto, Senhor, tu me faz fugir a lógica e me manda investir nessa terra. Como assim, né? Investe, investe aí. Vou investir em Ponto Fraco, numa cidade falida, uma nação derrotada, cativa, vendida, roubada, saqueada. Mas Senhor manda ele investir. Fala: compra, Jeremias, por dinheiro e chama testemunhas. E a resposta de Deus: Jeremias se questiona: vou investir, a cidade já está sendo entregue na mão dos caldeus, Senhor, no entanto tu me manda investir nela. E o Senhor responde, Jeremias 33, do 26 ao 28. Jeremias 32, ainda, do 26 ao 28, a resposta do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. O Senhor não muda aqui a sentença que ele falou: estou entregando nas mãos dos caldeus. O governo agora é dos caldeus. Não estou mudando a minha palavra. Mas eu estou querendo te dizer o seguinte antes. O que ele fala aqui? Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? O controle, o poder pode ter mudado. Mas ele está dizendo: eu continuo sendo o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Isso não muda. Eu tenho a soberania, eu tenho o controle. Pode mudar reis, governos, política, mas ninguém toma o meu trono. O controle ainda é meu, a soberania é minha. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Não tem nada difícil para mim. Agora eu coloco quem eu quiser, na hora que eu quiser, quem eu aprover. E se é para bênção, se é para juízo, eu tomo conta, eu estou no controle. Se é chegado o tempo do juízo, que seja, porque eu castigo a quem eu amo, né? E açoito a qualquer que tomo por filho, mas eu não saí do controle. Ninguém pode tomar o meu trono. Eu sou o Deus de toda a humanidade, não tem nada difícil para mim. Entra reis, sai reis, eu coloco, eu tiro, eu humilho, eu exalto, eu coloco quem eu quiser, quem eu aprover, mas eu continuo no controle. Eu sou o Deus de toda a humanidade. E aí, completando, né, o que Jeremias questionou: vou investir nessa terra falida, Senhor. Está aí já vendida, já estamos entregues aos caldeus. O Senhor me manda comprar campo por dinheiro e chamar testemunhas. E o Senhor continua aqui, Jeremias 32, versículos do 36 ao 44. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem: está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Aleluia. Há tempo para todas as coisas, meu amado e minha amada. O tempo do juízo era chegado para Jerusalém, mas seria seguido pelo tempo da misericórdia.
Por isso ele está falando, olha lá na frente, não desista, não desanima pelo cenário atual que você pode estar vivenciando na sua casa, na sua família, na sua nação até. Não desanime, cenário de crise, de incertezas políticas, de escassez, não desanime, continue semeando, invista mesmo, porque vai chegar o tempo da colheita. Fiel ao que prometeu, as promessas dele não mudam. Mudam os governos, mudam os reis, mudam o cenário econômico, muda a hora o cenário de bonança, a hora de crise, mas quem prometeu é fiel e ele vai cumprir. Nenhum homem vai tirar o que ele prometeu para a tua família, para a nossa cidade, para a nossa nação. Ele vai cumprir o que ele prometeu. Ele não depende de um homem. Ele é Deus, ele continua reinando e seu domínio é eterno e jamais terá fim. Ele há de cumprir o que ele prometeu para a tua vida, para a tua família, para o nosso Brasil, independente de quem esteja no poder. Não tenha medo. Continue semeando, faça a tua parte, invista na terra, ainda que uns dizem que está falida, né? Tantos se lamentando, não olhe para isso, olhe para as promessas do Senhor, porque Ele vai cumprir. Ele tem pensamento de paz e não de mal a nosso respeito, para nos dar o fim que desejamos. Se é chegado o tempo do juízo, que seja, mas será seguido pelo da misericórdia, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus não nos deixou de nos amar, né? Não deixou de nos amar e não vai deixar de cumprir as suas promessas. Ele prometeu e Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Aleluia. A promessa dele não foi alterada para o povo dele. Jeremias 33, versículos do 1 ao 3. Jeremias 33, do 1 ao 3. Diz assim: quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Jeremias aqui ainda estava encarcerado pelo seu próprio povo, que se levantou contra ele, né? Foi a divisão, porque ele profetizava e não aceitavam, né? Diziam paz, paz, quando não havia paz. E Jeremias foi aqui encarcerado pelo próprio povo, profetizando a palavra do Senhor, conhecido como profeta chorão, né? Ela teve que profetizar coisas ruins, né? Teoricamente aqui, para quem gosta de receber palavra de juízo, mas estava lá encarcerado pelo próprio povo que se virou contra ele. Mas o Senhor fala aqui com ele lá no meio do cárcere, né? Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para se estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então o Senhor fala aqui com Jeremias: chame por mim. Mas tem pessoas hoje chamando por pessoas erradas, focando em pessoas em situações erradas, olhando para o lugar errado. Tem gente olhando para baixo, lamentando a situação. Tem gente olhando para os lados, olha para a esquerda, olha para a direita, pede socorro. Aqui na Judá também não foi diferente, estava querendo confiar em Egito, né? Pensa que os carros, os cavalos, intervenção militar, né? É mais ou menos assim. É isso também que Jerusalém pensou, que ia confiar no Egito. Não, vão ao socorro do homem. Não tem intervenção militar, não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica. Não adianta você olhar para baixo, ficar lamentando a sorte. Não adianta olhar para o lado, para a esquerda e para a direita, tá focando no lugar errado. O Senhor diz: chame por mim. É hora de subir o assunto. Só tem um para julgar a nossa causa. E Senhor dos Exércitos é o seu nome. É Ele quem conhece, é Ele quem sonda os corações. É Ele que traz a juízo, né? É Ele que vai lá e revela o que está escondido. E Ele há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. Não adianta contar, ficar, e agora? Quem poderá nos defender, né? Que nem Chapolin Colorado. Não, vão é o socorro do homem. Mas a Bíblia fala, leva os meus olhos para o alto, para os montes. De onde me virá o socorro? De onde vem? O meu socorro virá do Senhor, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. Então para de focar no lugar errado. Não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para baixo, olha para cima. Nosso socorro vem dele, é do Senhor dos Exércitos. Tem que subir o assunto. Quando não dá mais para nós, é Ele quem julga a nossa causa. Agora precisamos com paciência esperar no Senhor. É Ele quem sabe a hora certa. Ele tem o tempo dele, é o Kairós de Deus. Tem muita gente que se esqueceu que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue.
A gente tem que subir o assunto, é contra principados, potestades, não é contra pessoa alguma nessa terra, não. Tem gente que se esqueceu, até infelizmente, até no meio do povo de Deus, se voltam um contra os outros, né? E ao invés de melhorar, as coisas pioram, um contra o outro. E tá pai contra mãe, famílias divididas, igrejas divididas, cada um contra o seu próximo. Mas não é isso, Deus está falando que é um só coração, para que o temam, para que o sirvam. Sobe o assunto, a nossa causa não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados, contra potestades, né, que é a nível mais alto, amados. Só o Senhor dos Exércitos para julgar a causa. Zacarias 1, do 7 ao 17. Aqui a gente estava no cenário, né, em Jeremias, que ele profetizava antes do povo ser levado cativo para a Babilônia. E foram levados. E pagaram 70 anos. Esse cativeiro durou 70 anos lá na Babilônia. Só que chega em Zacarias, a gente já vê o fim disso aí, né? Deus já levanta o Ciro, lá da Pérsia, que aí já destrona aí o poder babilônico, né? Já vem Ciro que dá liberdade ao povo, deixa o povo reconstruir o templo e depois é seguido por Dario. Então a gente já vê esse cenário aí depois do cativeiro babilônico. Zacarias 1, do 7 ao 17. Zacarias 1, do 7 ao 17. Zacarias 1, do 7 ao 17, diz assim: No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Aqui já estava no reinado de Dario, depois de Ciro, persa. Né, os dois aqui eram persas, já tinham destronado ali a Babilônia, tinham assumido o poder e já tinham dado liberdade ao povo de voltar e reconstruir o templo, né, tudo tinha sido destruído. E aí aqui vem essa visão. Tive de noite uma visão, profeta Zacarias, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse: eles são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos Exércitos. Esse anjo do Senhor, muitos acreditam que era o próprio Cristo, tá? As aparições que tem no Antigo Testamento, né? Alguns acreditam que era a cristologia, o próprio Cristo, que apareceu aqui várias vezes no Antigo Testamento. Então o anjo do Senhor disse: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? Lembra lá do cativeiro babilônico? Foram esses 70 anos. Né? E aqui esse anjo do Senhor, que pode ser o próprio Cristo Jesus, ele pergunta: ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há 70 anos? E o Senhor respondeu, sabe o que? Com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse: proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Aqui era fim do tempo de juízo, e era chegado o tempo da misericórdia, o tempo de reconstruir o altar, né, o templo do Senhor, um local de adoração. Seria seguido aqui esse tempo, né, de crise, né, de aflição,
de cativeiro seria seguido o quê? Pelo tempo da misericórdia, de avivamento, de reconstrução do templo. E acredito que não é diferente do nosso cenário. Acredito que o povo de Deus há de se levantar, seremos avivados, seremos confrontados, seremos corrigidos. E aqui vai ter, pessoas que realmente se mostram fiéis a Deus, que vão orar, que vão jejuar, que vão se levantar, que vão ser cheias do Espírito Santo, vão clamar por este povo. E vão ver aqui o que Deus há de fazer por nós ainda, porque vai passar o tempo do juízo e é chegado, será seguido pelo tempo da misericórdia, o tempo de triunfo, de avivamento, de reconstrução e de transbordar de bens, viu? De prosperidade. Então pode investir, pode semear, o vento pode nem ser favorável, mas aquele que olha para as nuvens nunca semeia. Pode estar um cenário desfavorável, mas não retire a mão, planta aí tua semente. Você não sabe qual prosperará, se é essa ou aquela, isso que diz a palavra do Senhor, ou se ambas serão boas, mas te compete semear e acreditar nas promessas do Senhor, porque ninguém há de revogar, não tem homem nenhum que vai deixar o Senhor fazer o que o Senhor venha deixar de cumprir, o que Ele prometeu para você, para a tua família e para a nossa nação. Amém? Vamos ainda aí em Zacarias 1, do 3 ao 4. E o que a gente precisa fazer para que venha chegar, o tempo das promessas de Deus se cumprir nas nossas vidas? Jeremias 1, 3 e 4 diz assim: portanto diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus pais, quando os primeiros profetas clamavam, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram nem me deram atenção, diz o Senhor. Então o que compete a nós? Voltar-nos para o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar e orar a mim, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu creio que Ele já tem ouvido. Perdoarei seus pecados, Ele já tem perdoado. E logo veremos o escape de Deus da nossa terra, o sará de Deus, o mover de Deus, a consequência disso na nossa terra, no nosso povo, no nosso Brasil. Eu creio que Ele já tem ouvido, Ele já tem perdoado. E em breve nós veremos as consequências desse escape, dessa restauração, dessa libertação, dessa prosperidade, desse derramar do Espírito Santo na nossa nação. Eu creio. Zacarias, capítulo 8, versículos do 3 ao 5. Zacarias capítulo 8, versículos do 3 ao 5. Diz assim: Zacarias 8, do 3 ao 5. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Aleluia. Aleluia. Aqui está, Jerusalém mudou de nome, seria chamada Cidade Fiel, Monte Santo. Eu creio que o Senhor também há de mudar o nome do Brasil. Em breve não seremos mais conhecidos, creio eu, como, tudo bem, ali é o Brasil do futebol, até pode ficar. Mas eu gostaria que o nome mudasse. A terra do carnaval. Não. Gostaria que se fosse mudado aqui, como foi para Jerusalém, cidade fiel, Monte Santo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, eu creio, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como o cativeiro babilônico não foi o fim para Jerusalém, era só o meio da história, também creio que não será para o Brasil. A nossa história não acabou, isso é só uma vírgula, nossa história não acaba aqui, nossa história não acaba em cativeiro. Para mim acaba onde feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Esse será o fim do Brasil, é o fim que eu creio. Esse é o fim que você deve crer e clamar. Assim como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente pode estender, eu e todo o meu povo serão chamados filhos do Senhor, cidade fiel, Monte Santo, aqueles que invocam, que adoram ao Senhor. Não tem rainha, não tem rei, tem o Senhor dos Exércitos. Aleluia.
Zacarias 8, do 9 ao 17. Zacarias 8, do 9 ao 17. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos, porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra as suas colheitas e os céus o seu orvalho, e farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês quando os seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia, também decidi agora fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não tenham medo, eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. Daqui a parte que cabe a nós, daqui o amor, a redenção, a misericórdia do nosso Deus, que Ele espera que nós alcancemos, porque Ele já prometeu, e Ele é fiel, e Ele vai cumprir. Amém. E eu quero encerrar aqui, né, essa palavra, não aqui falando de Dário, de Ciro, né, que foi quem foi levantado ali para mudar esse cenário aí babilônico, né, foi para o governo ali persa, que deu liberdade para o povo voltar, para o povo reconstruir o templo, mas eu não quero focar aqui em pessoas. Foram usados, foram ferramentas de Deus, foram escolhidos, mas eu quero focar naquele escolhido, naquele enviado, no libertador de todos os tempos, esse que veio para nos libertar de uma vez por todas, né, do pecado, da escravidão do pecado, do império do diabo. Ele veio nos resgatar para o reino do Filho, do seu amor. Deus, que enviou seu Filho para que você nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu encerro falando dele, que o domínio dele é eterno, não terá fim. Mudam céus e terras, céu e terra, mas a palavra dele não há de passar. Reis, governos, tudo passa, mas o Senhor não. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E Jesus, ele recebeu poder, recebeu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Então fique com essa palavra consoladora. Você que temia, você que estava em dúvida, você que estava aí, né, com incertezas políticas e econômicas, não sabia o que pensar, né, o que agir, né? Então fica aí essa palavra do Senhor para você. Não mudou o governo do nosso Deus. Ele continua no controle. É o rei de toda a humanidade pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Não há o que temer. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele governa sobre toda a terra. Coloca, ele tira quem quer, quem lhe aprover na hora que quiser. Humilha, também exalta. Aleluia. Quem crê nesse Deus está debaixo do seu domínio. Coloque-se de pé, aplauda o Senhor. Sejam fortes e corajosos. Aleluia. Não interrompa a sua semeadura. Não deixe de ter esperança. Não deixe de orar pela tua nação, porque na paz da tua nação, na paz de Jerusalém, vós tereis paz. Então não queira mal quem está no poder. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos diz para submeter, orar pelas nossas autoridades. Então não queira mal, pelo contrário, né? Não queira mal do Brasil, do governo, do teu irmão. Pelo contrário, ore pela nossa terra, ore pelos nossos irmãos, ore por quem está no governo. E saiba que nosso Deus está acima de tudo, de todos, e ninguém abala o seu controle, o seu domínio pelos séculos dos séculos. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você. Amado Paizinho, querido Senhor,
Eu oro por mim, oro por cada irmão que está aqui, que está online. Senhor, se havia incerteza, haviam dúvidas, havia tristeza, Senhor Deus, no coração, que seja removido, Pai, essa noite. Senhor, que nós venhamos nos consolar e esperar nas Tuas promessas. Senhor, sabendo que os Teus pensamentos são de paz e não de mal a nosso respeito. Que o Senhor nos ama e que o Teu domínio jamais será abalado, Senhor. Ninguém te tira do poder, não há nada difícil para o Senhor. O Senhor reina para todos sempre nas nossas vidas e em toda a terra, Senhor. Não há o que temer, Pai. Senhor, nos conforta, Pai, nos consola e nos faz fortes, Senhor, que nossas mãos não venham, Senhor Deus, largar o arado, mas que nós venhamos investir, venhamos semear, Senhor Deus, venhamos dar o nosso melhor, seja um cenário de escassez, de crise, de bonança, que venhamos saber que o Senhor está conosco, Pai, que tenhamos que nos submeter, sim, à Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, e fará tudo cooperar para o bem daqueles que Te amam, daqueles que andam segundo o Teu propósito. E eu agradeço a oportunidade, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.